61 anos do golpe militar de 1964. Uma ruptura que mergulhou o país em 21 anos de ditadura, censura, tortura e perseguições. E se a história parece distante, os fatos recentes mostram que ela segue muito viva. Em 2025, o país investiga e julga uma nova tentativa de golpe, que aconteceu entre 2022 e 2023, a mais concreta desde a redemocratização. Mais uma vez, o envolvimento de setores das Forças Armadas deixou claro que a democracia ainda precisa enfrentar os seus fantasmas. As evidências estão aí. Nos acampamentos golpistas de 2022, na presença de generais em reuniões com o ex-presidente Bolsonaro. Parte das Forças Armadas ainda acredita que tem o direito ou o dever de intervir quando não gosta do resultado das urnas. Em 1964, o pretexto era o perigo comunista. Em 2023, foi a fraude eleitoral. O mecanismo é o mesmo: ameaças inventadas e o quartel agindo como árbitro político. A diferença é que em 64, o golpe teve apoio dos Estados Unidos, tanques nas ruas e passou. Em 2023, teve dossiê de PowerPoint, mensagens de WhatsApp e fracassou. Mas o custo foi alto e fica uma pergunta: a gente virou a página ou, mais uma vez, vamos deixar para depois? Quinta-feira, 3 de abril de 2025. Sou Gabriela Varela, esse é o podcast Inédit, aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela e esse é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Nesse caso, a gente vai analisar uma notícia histórica que reverbera até hoje. Vou conversar com um cientista político, professor do Instituto de Estudos Estratégicos, Eduardo Heleno. Professor, obrigada por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Olá, Gabi. Olá, espectadores. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Professor, a gente está falando dos 61 anos do golpe, em um momento em que acontece que um ex-presidente virou réu por tentativa de golpe. Está sendo investigado, outros também integrantes do primeiro escalão do governo dele também viraram réus. A gente tem militares de alta patente no meio deles. Qual que é a importância de uma notícia como essa num país, né, em que a gente tem ainda tantas lacunas para se preencher quando a gente fala desse período da ditadura militar? É uma importância e um simbolismo enorme, porque estamos em abril de 2025, há 40 anos, né, da morte de Tancredo Neves, que ocorreu em 21 de abril, e da morte de Tancredo até a presente data, havia uma dificuldade muito grande em enquadrar, principalmente, ex-militares ou militares da reserva que participaram de crimes de lesa humanidade, como tortura, desaparecimento, e mesmo que esboçássemos uma justiça de transição por meio das políticas de memória de direitos humanos, sempre foi muito difícil para as outras instituições brasileiras enquadrar aqueles que, em 64, quebraram a norma democrática. O julgamento de Bolsonaro ele permite, né, uma afirmação das demais instituições brasileiras sobre parcelas, em especial, vinculadas às Forças Armadas, mas muitos na reserva, e que não foram punidos. Então, é um princípio de uma certa readequação democrática, mas ainda há muito caminho a seguir. A gente tem esses julgamentos fatiados em núcleos. Então, a gente teve o núcleo principal, em que foi aceita essa denúncia e eles viraram todos réus, incluindo o ex-presidente Bolsonaro. E a gente tem também o núcleo 3, que é o que a gente conhece como o núcleo militar, dessa história que culminou no 8 de janeiro, mas a gente sabe que não se resume, muito pelo contrário, né, a essa tentativa de golpe.
Então, eu quero te ouvir sobre a expectativa em relação ao julgamento desse núcleo, que tem a maioria que compõe esse núcleo são militares, também levando em consideração que na nossa história a gente não teve um julgamento propriamente dos que cometeram assassinatos e torturas no período da ditadura militar. Então, até alguns professores, assim como o senhor, né, que é pesquisador nessa área, chamam, o Carlos Fico chama de transição inconclusa, sobre a importância de você ter uma condenação, né, aos que cometeram todas essas atrocidades. O regime militar brasileiro, quando ele termina em 84 para 85, ele conseguiu fazer uma transição extremamente tutelada. Certas marcas, o receio de revanchismo era tão grande que entre a classe política foi feita uma política de conciliação. E mesmo depois, quando há a Assembleia Constituinte, já em 87, e depois a Constituição, todo esse processo não foi possível fazer o julgamento dos militares. Essa conciliação, por um lado, foi boa, mas, por outro, não deu as condições necessárias para retirar das Forças Armadas, né, o entulho autoritário, ou seja, punir aqueles que cometeram crimes que não prescrevem, ou seja, tortura, desaparecimento, né, e também rever, né, os valores intrínsecos aos militares, que, devido à conciliação, foram misturados. Então, temos, ao mesmo tempo, as instituições ditas republicanas e democráticas defendendo o marco constitucional e, às vezes, em alguns períodos pós-ditadura, o Exército celebrando o 31 de março, né, com uma data que, na verdade, é uma data vergonhosa para qualquer republicano, para qualquer democrata. Fazendo uma pausa aqui na conversa com o professor Eduardo Heleno, para te contar que a gente vai ter uma nova fase do nosso investidor mestre. O Eduardo Moreira vai te ensinar a investir e a cuidar do seu dinheiro com segurança. Então você pode assistir essa aula de graça. O Edu, que tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, ele preparou uma aula repaginada sobre investimentos. Então, fica a dica, mesmo você que não tem experiência nisso, mesmo você que nunca saiu da poupança para guardar dinheiro, este programa, essa aula também é para você. Então você acesse emdetalhesicl.com.br, rapidinho, coloca o seu e-mail e depois volta aqui para conversar, para acompanhar a conversa com o professor Eduardo Heleno. Essa aula vai ser aberta online no dia 15, que é uma terça-feira, 8 horas da noite. Garante a sua vaga no link, não deixa ficar para depois não. Vamos lá voltar para a conversa com o professor? Quero ouvir também sobre a importância de algumas medidas em relação à ditadura, né? A gente teve o Supremo Tribunal Federal nesse ano decidindo analisar o caso do ex-deputado Rubens Paiva, né, as circunstâncias da morte do Rubens Paiva, o que também atinge outras vítimas da ditadura militar, enfim, e que tem status de repercussão geral. A gente tem a possibilidade de revisão da lei de anistia para crimes permanentes, retificação de certidão de óbito, centenas de certidões de óbito, né, de mortos e desaparecidos nesse período. Eu estou aqui trazendo alguns exemplos, professor, para que eu quero te ouvir sobre quais são os pontos, e são muitos, né, que ainda faltam esclarecer, que ainda precisam de uma resposta. O julgamento dos atos de 8 de janeiro, eles permitem também que a questão da justiça de transição, né, que faz parte dessa transição inconclusa ou transição tutelada, né, ele venha a debate. E o que é importante nesse aspecto? Primeiro, porque como nós tivemos uma transição com conciliação tutelada, né, várias informações referentes a esses crimes, né, não foram disponibilizadas para o público, pelo menos até a década de 90. Aí nós temos o trabalho da Comissão de Mortos Desaparecidos, a Comissão de Anistia, né, criada uma no governo Fernando Henrique, duas no governo Fernando Henrique, depois o trabalho da comissão do governo Lula e a Comissão Nacional da Verdade. Sem a Comissão Nacional da Verdade, né, ninguém saberia, por exemplo, que até os militares foram vítimas da própria repressão iniciada em 64. Em termos de categoria, né,
foram 6.500 militares afetados. Além disso, há outras coisas a serem descobertas, ou pelo menos investigadas. Por exemplo, a repressão aos indígenas, principalmente, né, na região onde você tinha os grandes projetos do governo militar. Você também tem que analisar, né, é um desafio para a nossa sociedade analisar, Gabi, é a questão referente ao cemitério, às covas, né, que foram descobertas em um cemitério em São Paulo, no Vale do Perus. Então, todas essas indagações que foram encontradas por esses esforços das comissões nacional da verdade, pela Comissão de Mortos e Desaparecidos, eles acabam tendo uma nova agenda a partir do 8 de janeiro, porque uma vez que se o STF, né, e isso parece que vai acontecer realmente, vier a punir esses generais, e se depois o STM tirar a patente, né, retirar e considerar indigno para o oficialato, isso mostra claramente que não há uma casta que impune. Então, que todos, a lei serve para todos e que as instituições podem operar do jeito de certa maneira, de controlarem umas às outras para evitar, né, que haja um tipo de profissão ou de cargo na sociedade que seja impune. Lembrar que desde 85 nós tivemos várias aberturas do caso Rio Centro e os responsáveis pelo caso Rio Centro, né, um atentado à bomba aqui no Rio de Janeiro, jamais foram punidos. E não só não foram punidos, né? Por exemplo, um capitão que foi diretamente envolvido foi promovido e depois ganhou a medalha do pacificador, o que é uma incongruência em termos históricos, uma incongruência em termos republicanos e uma afronta em termos democráticos. Professor, levando em conta isso que a gente conversou sobre o Supremo Tribunal Federal avaliando se a lei da anistia se aplica aos crimes de sequestro, cárceres privados, né, cometidos durante a ditadura militar, a gente está falando aqui de repercussão geral dos casos do Rubens Paiva e de mais duas vítimas, né, mas o mais conhecido é o ex-deputado Rubens Paiva. Ao mesmo tempo em que isso acontece, a gente tem caminhando neste momento, relacionado ao nosso 8 de janeiro recente, no Congresso Nacional, deputados, principalmente parlamentares ligados à extrema-direita, e o próprio ex-presidente, que agora está respondendo na condição de réu sobre a tentativa de golpe de Estado, um movimento por anistia a tudo que aconteceu. E eu te pergunto como é que o senhor está avaliando todo esse movimento, ao mesmo tempo que parece que politicamente essa é uma estratégia, né? Pautar esse debate, colocá-lo todos os dias na mídia, na imprensa. Gabriela, você tocou num ponto importantíssimo e eu acho que toda a imprensa ela tem que ter um certo cuidado em analisar essa questão, porque quando a gente fala do 8 de janeiro, a gente não pode só falar daquele dia, a gente tem que falar de toda uma trama e as suas ações começam a ser visualizadas já no primeiro turno das eleições de 2022. Então a gente tem bloqueio em estrada, a gente tem tumultos, a gente tem uma série de ações violentas, a gente tem bloqueio de caminhoneiros afetando o abastecimento, a gente tem bomba, né? Então a gente tem ocupação na porta dos quartéis com discurso antidemocrático. Embora as ações antidemocráticas não podem ser suavizadas e apenas assim, exemplificadas com o caso da escrita com batom. Elas fazem parte de um conjunto extremamente violento. Só para lembrar, né, nós tivemos veículos incendiados em Brasília, nós tivemos ameaça de bomba e a descoberta de bombas em Brasília. Então, isso não pode sair da nossa memória, porque senão corremos o risco de retornar da pior forma possível a esse grau, né, de violência política. Ademais, o próprio Bolsonaro, que pede anistia hoje, né, ele simulava com fuzil que ia, né, com um microfone, perdão, ele simulava ter um fuzil expondo o microfone, dizendo que ia fuzilar toda a petralhada. Então, vejamos, é um político que parece não assumir as consequências dos seus atos e que agora solicita e faz uma campanha de anistia. Um outro aspecto é que a participação do Centrão e de setores mais à extrema-direita nessa campanha de anistia mascara também um outro processo, que é buscar a viabilidade de uma outra candidatura, né, uma vez que o Bolsonaro
venha a ser preso, já que ele já está inelegível. Então, na verdade, também isso faz parte de uma campanha de substituição da figura do Bolsonaro por um novo ator, né, um novo político que será líder dessa tentativa de anistia. Então, são dois aspectos importantes para a gente analisar. É importantíssimo. Eu acho também que a postura do governo Lula em relação à ditadura militar tem sido colocada ao longo dos últimos anos com muita crítica por parte principalmente dos familiares das vítimas. Eu vou entrar num aspecto que a gente recebeu aqui uma denúncia, né, de um familiar, mas especificamente sobre o pronunciamento do presidente Lula quebrando 2 anos de silêncio, falando sobre o golpe, né, sobre a data que marca o golpe. Apesar de ter falado a respeito disso, não se tocou, né, na palavra golpe e também no nome ditadura militar, nesse pronunciamento em rede social que o presidente Lula fez. Para além disso, a gente também teve uma demora que foi muito reclamada por parte desses familiares das vítimas, da recriação da comissão sobre mortos desaparecidos políticos, justamente para continuar, né, para ter continuidade nesse trabalho. Ao mesmo tempo que foi um avanço, aconteceu, né, a recriação, por mais que tenha sido uma promessa de campanha que demorou a acontecer, agora a gente tem esse posicionamento, enfim. Por que se escolhe não usar essas palavras? Por que dessas medidas serem tomadas dessa maneira? Como é que o senhor vem acompanhando essa história? O presidente Lula tem uma tradição de conciliação muito forte com as Forças Armadas. Inclusive, a dinâmica em relação ao passado em seu governo, ela não, foi um pouco diferente do que nós vimos no governo de Dilma Rousseff. Né? Embora o Plano Nacional de Direitos Humanos, número 3, já tinha sido uma demanda, né, no final do governo Lula 2. O que ocorre é que também o Lula hoje governa com uma oposição muito forte no Congresso. Ele assume o governo com militares que se recusam, né, a passar o comando como comandante da Marinha. Então, toda essa situação é uma situação muito crítica nas Forças Armadas. Existe um antilulismo muito forte, tão forte quanto o antipetismo nas Forças Armadas. Então, ele tem que lidar com um ambiente que se não formalmente, mas informalmente, muito hostil à figura dele, né? E cabe aos líderes militares que estão nas posições do alto comando e no comando das forças, né, serem uma espécie de exemplo para que a coisa não descambe para algo pior, né, como aconteceria com os antigos comandantes que estavam no período do Bolsonaro. Então, essa conciliação se junta com essa conjuntura e dificulta essas políticas de memória. Mas devemos lembrar que, às vezes, as políticas de memória elas também têm outros iniciadores ou outros gatilhos, né? Então, o próprio papel da sociedade civil, as demandas que chegam da sociedade civil. Nesse aspecto, ele acaba sendo uma espécie de um campo de batalha, que as forças sociais têm que buscar ali o caminho da justiça e da reparação. Só para lembrar, a Comissão Nacional da Verdade, o que dá incentivo à sua existência aqui no Brasil, não é só o Plano Nacional de Direitos Humanos, porque, inclusive, quase no governo Lula, né, o ministro Nelson Jobim ia pedir demissão com os comandantes das 3 forças, né, devido a só um planejamento o planejamento original do Plano Nacional de Direitos Humanos, que instituía a Comissão da Verdade. Mas o que deu força à comissão foi uma decisão da OEA, né, sobre um caso referente à investigação de tortura e desaparecimento, né, no regime militar. Então, como o Brasil é signatário da Carta de São José, do Pacto de São José da Costa Rica, né, isso fez com que o governo brasileiro, né, colocasse na agenda a Comissão Nacional da Verdade. Então, muitas vezes, são essas interações de outros atores externos ou da sociedade civil que acabam ajudando a promover essa luta por justiça. Mas, no atual momento, né, talvez se fosse depender do próprio Lula, ia ser muito difícil, dada essa correlação de forças. Então, eu creio, Gabriela, que o julgamento que está acontecendo no STF, né, sobre o 8 de janeiro, o que pode ocorrer depois no Superior Tribunal Militar,
né, o julgamento dos militares e a possibilidade de perda de patente, isso pode fazer com que haja um novo gatilho para que essas políticas de direitos humanos tenham ali um encaminhamento para a justiça e reparação. Outros insights da sociedade, até a vitória do filme Ainda Estou Aqui, no Globo de Ouro e no Oscar, isso mobiliza também a reabertura do debate. Com certeza, eu ia perguntar a respeito disso também, professor. A respeito da postura, né, do governo, de ser um governo de conciliação, historicamente até, a permanência também do ministro da Defesa, o Múcio, nessa posição, que tem também tentado limpar a barra das Forças Armadas e tem sido muito criticado. O próprio ex-presidente Bolsonaro, quando foi, né, recebeu a notícia de que foi tornado réu por tentativa de golpe pelo Supremo Tribunal Federal, no discurso que ele fez na frente do Senado, ele citou o Múcio. Então, ao mesmo tempo, né, que é o ministro que está ali no governo Lula, que foi um pedido do próprio presidente Lula, ele já falou publicamente sobre isso, para que ele permanecesse no cargo para ter esse papel, né? E isso revela também que, embora idealmente nós acreditemos que as Forças Armadas são de todo o Brasil, de todo o Estado brasileiro, são uma instituição de Estado, há grupos dentro da sociedade, principalmente mais à direita, que convergem e dialogam com mais tranquilidade entre as Forças Armadas. Então é necessário que haja, né, uma criação de uma carreira de Estado de defesa, com concursos especializados para a de defesa e relações internacionais. Eu não digo de concursos como é feito em algumas instituições, mas concursos com especialistas. Há hoje, né, mais de 120 cursos de relações internacionais no Brasil, né, há cursos da área de defesa, de estudos estratégicos, tem formado uma massa crítica, tanto no nível de graduação e no nível da pós-graduação. E há, inclusive, uma associação brasileira, que eu já citei aqui num outro momento, né, na outra entrevista, a Associação Brasileira de Estudos de Defesa, e nós temos, né, vários pesquisadores na área que podem contribuir para ser uma burocracia ou serem consultores do Ministério da Defesa, né? Temos que ter ali uma massa crítica civil com base em valores republicanos, democráticos, que trabalhem o Ministério da Defesa como uma instituição de Estado para prover todas as forças sociais de segurança em relação a ameaças externas, e que possa, né, ser alvo de políticas públicas dos presidentes ou das presidentas que forem eleitos de uma maneira muito mais tranquila do que a gente vê hoje, né? O presidente Lula teve que contar com o Múcio, né, com o ministro Múcio, para conduzir sua política de defesa, porque há desconfiança, né, logo no início do governo, em relação à possibilidade de revanchismo. Havia desconfiança só pelo fato de que há um presidente de esquerda. E essas desconfianças, eu creio que num ambiente de um ministério robusto, bem organizado, né, e com preponderância civil, elas diminuiriam. É claro que o processo seletivo e a organização da carreira tem que ser alvo do escrutínio civil. Não pode ser um concurso qualquer, né, tem que ser uma carreira bem consolidada e que mantenha uma memória da presença civil, né, e isso não significa negar, né, as Forças Armadas, muito pelo contrário, significa organizar a casa dentro de um ditame democrático e republicano. Aí eu falo especificamente, professor, sobre a mensagem que a gente recebeu da filha de um perseguido durante o período da ditadura militar. E aí eu fui consultar diretamente nas portarias, e nesse caso eu estou falando de uma portaria do dia 14 de março de 2025, a portaria número 443, para quem tiver curiosidade de olhar, mas é uma decisão do governo reduzindo indenização de vítimas da perseguição para R$ 2.000, acabando com a pensão. E me fez pensar também nos torturadores, né, e também militares que ainda recebem pensão. Por exemplo, os acusados do crime contra o Rubens Paiva. Então, eu imagino como essas vítimas receberam, né, foram informados sobre essa decisão em meio a um governo, né, que é progressista e que é um governo de conciliação, como a gente está conversando, mas ainda falta muito a ser feito
E pior do que isso, né? A gente ainda vê caminhando para trás, parece muitas vezes, nas medidas que são tomadas pelo Estado brasileiro, né? Essa informação que você nos brinda, Gabriela, é estarrecedora, né? Porque a ideia da reparação não é só reparar o indivíduo que sofreu com a violência do Estado, mas também ela tem um caráter educativo de fazer com que o Estado não repita esses atos, né? Então, a gente não pode ter, né, esse tipo de distorção, né? E, de certa maneira, qual é o compromisso do Estado Democrático Brasileiro? Né? Porque me parece que o Estado, representado por um governo eleito pela sociedade, ele às vezes parece um pouco esquizofrênico, porque nós temos, ao mesmo tempo, instituições como a Justiça, o Ministério dos Direitos Humanos, celebrando a democracia, e em alguns anos a gente tem os militares celebrando 31 de março. Não há data nas Forças Armadas que evoque a Constituição de 88. No Exército, há 3 dias de promoção, dia 31 de março, 25 de agosto e 25 de dezembro. 31 de março, a primeira data de promoção dos oficiais, ela é vinculada ao golpe de 31 de março. Né? Não há uma data que celebre o 5 de outubro de 88. Por sinal, o Dia do Exército, quando foi recriado na década de 90, ele suprimiu o Dia do Índio, ambos em dia 19 de abril. Então já está na hora do poder civil, estabelecido, eleito pelo voto, com a soberania popular, estabelecer alicerces mais profundos nas instituições. Veja bem, eu creio que se tanto o Ministério da Defesa como o Poder Executivo, na figura do presidente, assinar decretos que possam validar cada vez mais os valores democráticos, gradualmente esses valores serão ensinados e sistematizados nas escolas militares. Mas é necessário proeminência civil. O insulamento das Forças Armadas, nesse caso, não é bom, porque as Forças Armadas são extremamente necessárias ao Brasil. E esse insulamento, né, faz com que a gente não tenha uma credibilidade das Forças Armadas. E essa credibilidade tem que ser recuperada com esses ajustes que são necessários. Né? A retomada dos valores democráticos, das datas cívicas democráticas, né? E no caso da política de reparação, que é vinculada à política de direitos humanos, uma afirmação dessa política de direitos humanos, que tenha o debate, mas que não tenha, né, o abandono daqueles que sofreram, né, vítimas da ação do Estado. E esse debate, uma vez cristalizado na sociedade, ele pode, inclusive, oferecer novas formas da gente debater, por exemplo, aqueles que são vítimas, indenização para aqueles que são vítimas de ações policiais fora do controle, né? Já na democracia. É uma maneira também de se controlar, né, certos aspectos que ainda vivenciamos de violência estatal. Aqui só para ressaltar, uma ação que eu considero positiva foi foram dados, na verdade, né, informações que foram extraídas do relatório final da Comissão Nacional da Verdade e que foram compiladas pelo Observatório Nacional dos Direitos Humanos. É um documento trazendo um pouco do perfil dos mortos e desaparecidos durante a ditadura, né? Então é uma análise inédita que a gente tem, que foi divulgada por ocasião também do aniversário do golpe. Então, é muito importante, né, que a gente conheça essas histórias, não são números, aliás, a gente nem conhece esses números de fato, né, professor? Então, que tiveram as vidas interrompidas por um regime, né, uma ditadura. Então, quero agradecer muito aqui a sua presença, professor, e é sempre um prazer conversar com o senhor e um excelente trabalho por aí. Eu que agradeço, Gabriela. Eu mando meu abraço para todos os nossos telespectadores aqui do ICL e fico à disposição. O debate fica vivo aqui. Obrigada, até a próxima.
Obrigada também a você que me acompanhou até aqui. Agora tem Mercado e Investimentos e, na sequência, o Rolê ICL. Você pode ouvir Em Detalhes também, de segunda a sexta-feira, em qualquer momento do seu dia, nas plataformas de áudio. Tem corretora famosa e grande aí sendo processada porque está vendendo coisa que está prejudicando demais os clientes. Tem gente perdendo dinheiro que juntou a vida inteira investindo em coisas assim perigosíssimas que foram oferecidas por essas corretoras. E as corretoras não estão nem deixando a gente falar sobre isso. Estão processando um monte de influenciadores aí que estão alertando as pessoas. Gente, só tem uma maneira de se proteger disso: entendendo como funciona esse mundo das finanças e dos investimentos. A notícia boa é que é muito mais simples do que vocês imaginam. E se ensinado da maneira correta, é até divertido. Eu preparei uma aula para o dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite, que eu queria que todos vocês participassem. Uma aula rápida, muito gostosa de fazer e que vai transformar para sempre essa caminhada financeira de vocês. Dia 15 a gente está junto lá.